A prova passou, mas a análise começa agora. Correção completa da prova de matemática do IDCAP UNEB 2025, questão por questão, do jeito que a banca pensa. Bem, essa questão ela trabalha com análise combinatória, com anagramas. Anagramas, dado uma palavra, você usando as mesmas letras vai escrever outra palavra, mesmo que a palavra não exista. Por exemplo, amor, você pode escrever Roma. Tá? Você pode até escrever uma palavra que não exista. Então, vamos lá. Marcelo gosta tanto de matemática que resolveu escrever todos os anagramas do seu nome em ordem alfabética. Tá? Após todo esse trabalho, chegou à conclusão que o seu nome ocupa qual posição? Ele tem muito tempo, esse Marcelo, viu? Que dá muito trabalho. Tá? Então, gente, primeiro nós vamos calcular a quantidade de anagramas da palavra Marcelo. Uma coisa importante é observar se tem alguma letra que repete. Nenhuma letra repete, ó, M-A-R-C-L-O. Então, você tem que contar as letras da palavra Marcelo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, Marcelo tem 7 letras. Vamos escrever isso, ó. Marcelo tem 7 letras. Se Marcelo tem 7 letras, a quantidade de anagramas é permutação de 7. Em análise combinatória é 7 fatorial. Você multiplica do 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Bem, é melhor você vir de trás para frente, ó. 1 vezes 2, 2, 2 vezes 3, 6, 6 vezes 4, 24, 24 vezes 5, 120, 120 vezes 6, 720. 720 multiplicado por 7, aumenta um zero, 7 vezes 2, 14, 7 vezes 9, 49 e 1, então tem 5.040 maneiras diferentes usando as letras da palavra Marcelo. Então a palavra Marcelo, tá? Ela tem 5.040 anagramas. Essa não é a pergunta, tá? Mas eu preciso de resolver isso aqui para responder a pergunta, tá bom? Bem, agora vamos colocar esses 5.040 anagramas na ordem alfabética, tá? Então vamos fazer isso. Vamos colocar em ordem alfabética, isso inicialmente só com a primeira letra. São quantas letras, hein? Olha para mim, são 7. Então tem um grupo que começa com A, né, que é a primeira letra, né, depois com C e tal. Então, olha lá, aqui são 7 letras, tá? E vamos escrever aqui, ó, a palavra Marcelo aqui, só para a gente ter uma base. Marcelo. A primeira letra aqui, ó, é a A, certo? Em ordem alfabética, então você vai pôr um A aqui, ó. A turma que começa com A. Depois é um C, então você põe um C aqui. Depois é o E, certo? Em ordem alfabética. Depois o L, né? Depois o O. Não, depois aqui o M, desculpa. Depois o M. Agora o O e o R. Então, aqui você completa todos. Aí você vai mudando as letras aqui, tá? Beleza? Bem, vamos determinar a ordem da primeira que começa com M. Então, estou interessado que ele quer escrever a posição do Marcelo. Estou interessado nessa aqui, ó. Primeira que começa com M. O total de anagramas é 5.040, né? Então eu posso pegar 5.040
e dividir por 7. Essa conta dá para fazer de cabeça, tá, gente? Porque quando eu multiplico aqui 720 vezes 7 dá 5.040. Então 5.040 dividido por 7 é 720. Não precisa fazer a conta. Bem, agora vamos contar. 1, 2, 3, 4, né? Vamos multiplicar isso aqui por 4 para saber essa turma aqui, ó. Então 720 vezes 4. Essa conta é 2.880. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 7, 28. Então, o último aqui é 2.880. O primeiro que começa com M é 2.881. Tá? A primeira com M é 2.881. Mas calma, tem outros caras aqui, né? Agora tem que ser A, tem que ser R e tal. Bem, continuando a nossa luta aí. Vamos observar somente as que começam com M. Até aqui eu tenho 2.880, tá? Somente as que começam com M. Então, a próxima aqui, seguindo as letras, né? A primeira letra na ordem aqui seria o A, certo? Então você pode pôr um A aqui, a primeira. Tá? A ordem seguinte é a letra A. Então agora, preste atenção, sobrou 1, 2, 3, 4, 5, para 5 letras, porque as letras não repetem. Então, para as 5 lacunas restantes, você tem 5 letras para 5 lacunas. Então você vai usar essa fórmula aqui, ó. Permutação de 5, que é 5 fatorial. Tá? 5 fatorial a gente já fez lá em cima. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 dá 120. Então aqui tem 120 maneiras. Tá? 120. Tá? Bem, eu vou pegar 120, tá? E vou dividir por 5 para saber 1/5 aqui de cada um. 120 por 5 é uma conta fácil, é 24. Dá lá em cima também. Então, olha lá. Então, esse pessoal aqui começa com MA. Então, tem 24 aqui, 24 aqui, 24 aqui, 24 aqui e 24 aqui. Olha, eu já usei o MA, né? Agora tenho o R, o que mais? O C, o L e o O, Marcelo, né? Então, na ordem alfabética aqui, seria aqui o C, certo? Aqui seria o C. Depois seria o E, né? Depois o L, né? Depois o O e aqui o R, certo? Para ficar nessa ordem aqui, tá? Então, aqui eu vou pegar esses 24 agora e vou multiplicar por 4, tá? Então, eu vou fazer 24 vezes 4, para saber até aqui, ó. 24 vezes 4, 4 vezes 4, 16, 4 vezes 2, 8, 96. Até aqui eu tenho 2.880, que é aquele número que a gente fez lá em cima, mais 96. Então aqui vai dar 6, 9, 7, 16, vai 1, 2.976. Agora, até aqui, ó. Mas aqui agora, mar. Então a próxima aqui, então essa aqui até aqui, 2.976. Agora, eu já usei o mar, agora na ordem alfabética teria que ser o C mesmo, certo? O E, que mais? O L e o O. Sendo que aqui, até aqui, 2.976. Aqui, né? Essa Marcelo aqui seria a posição quanto, então? 2.977.
tá bom? Então, quando você volta nas alternativas, né, o nome do Marcelo está na posição 2977, tá bom? Bem, nessa questão eu vou te dar 3 dicas muito importantes para você agilizar e fazer a questão corretamente, tá? Então presta atenção. Um hexaedro regular apresenta uma superfície total medindo 3,375 centímetros quadrados. Primeira dica: hexaedro regular. Você não sabe o que é isto? Eu também não. Isto é um cubo, gente. Mesma coisa que um cubo. Hexa, 6 faces. A base de uma pirâmide P tem área com a mesma medida da área de uma face do hexaedro, uma face do cubo. Então a base da pirâmide é igual a uma face do cubo. Atenção. Determine a altura da pirâmide P para que o seu volume seja 4 centímetros cúbicos. Então, como eu já falei na dica 1, você já ouviu aí, o hexaedro é o cubo. O cubo, todas as medidas são iguais a A. Você poderia pôr igual a X também. Olha para mim aqui, só nós dois. Quantas faces tem um cubo? Quando você joga um dado, vai de 1 até quanto? Até 6. São 6 faces, certo? A área total é a área das 6 faces, tá? Então, a área total desse cubo são a área das 6 faces. Agora, como que eu acho a área de uma face, hein? Se 6 faces dá 3,375, qual que seria a área de uma face? Eu acho que você sabe, né? Se tem 60 metros quadrados, uma face é 60 dividido por 6. Mas aqui o número é picado, professor. 3,75 é todo, superfície total. Tá? A área das 6 faces, isso aqui, se você quiser pôr aqui, 3,375 centímetros quadrados. Agora eu tenho que pegar isso aqui, 3,375, e dividir por 6. Calma que eu não vou fazer essa conta agora não, hein? Talvez simplifica depois, não precisa, tá bom? Então vamos lá. Bem, a área da base da pirâmide é P. Ele falou que a base da pirâmide, né, a área da base da pirâmide, está escrito aqui, ó, tem a mesma área da face do hexaedro. Então, a área da base da pirâmide é 3,3756 também, igualzinho. Bem, determine a altura da pirâmide sabendo que o seu volume é 4 centímetros cúbicos. Qual que é a fórmula do volume da pirâmide? Você tem que decorar essa fórmula, vai na macumba, onde você quiser, sei lá. Você tem que saber essa fórmula na lata. Essa forma aqui, eu vou dar essa forma para vocês com palavras e não com letras. Volume da pirâmide. Área da base multiplicado pela altura. Só que tem um detalhe. A pirâmide tem ponta, não tem? Você tem que dividir por 3. Essa altura aqui eu vou chamar de H. Ô professor, qualquer pirâmide é assim? Sim, qualquer pirâmide é assim. Então eu estou te dando um tanto de pirâmide aqui. Qualquer pirâmide é assim. Volume, área da base, vezes altura, sobre 3. Como é que é mesmo? Volume, área da base, vezes altura, sobre 3. Mas ele falou aqui no texto que o volume é 4. Eu sei o volume. O volume é 4. Foi dado 4. A área da base eu sei também. Está escrito ali. 3,375 sobre 6. Vou multiplicar pela altura e vou dividir isso por 3. Certo? Bem, agora, atenção.
Esse 3 aqui está dividindo. Ele pode passar para o outro lado o quê? Multiplicando. Então, lá em cima, então você pode escrever isso aqui, ó. 4, não, 4 não. Você já pode pôr 12 igual a 3,375 vezes H dividido por 3. Por 6, né? Porque o 3 vezes 4, 12 aqui por 6. Então, 6 vezes 12, 72. Então, o H, o que está dividindo aqui, passa multiplicando. O que está multiplicando, passa dividindo. H é 72, dividido por 3,375. Nós não vamos fazer essa conta no MOOC, não, hein? Vou te dar uma dica aqui bem rápido, chamado método feijãozinho. Mas eu procurei no Google, professor, não achei esse método feijãozinho, mas existe, eu inventei ele. O problema, as respostas todas são frações. Vamos eliminar as frações? Quando eu estou andando na rua, tem uma fração aqui, ó. Sabe o que eu faço? Eu mudo de pista, eu evito as frações. Olha, professor, você não pode ter preconceito contra as frações, não. Isso é perigoso, hein? Vamos multiplicar aqui por 1000 em cima e embaixo? Vamos eliminar a vírgula? Então, quando eu faço isso, aqui fica quanto? 72.000 dividido por 3.375. Não dá para dividir por 2, mas dá por 3, viu? Os dois dão por 3. Por que que só sabe? 7 mais 2, 9. 9 dá por 3. 3 mais 3, 6. Com 12, 18. Dá por 3. Fazendo essa divisão por 3, que dá para fazer até de cabeça, 72 por 3 é 24. Né? Então, o H aqui vai dar 24.000. E 33 aqui, ó, por 3, aqui vai dar 11, né? 25 por 3, 11, 25. Ainda dá para dividir por 3, tá? Mais uma vez, tá? Vamos fazer isso? Vamos dividir embaixo e em cima por 3. Então, aqui vai ficar quanto? Tem gente que gosta de dividir mais rápido. Eu prefiro esse método, chamado método feijãozinho. Essa é a dica número 2, tá? O método feijãozinho, tá? A dica número 1 aqui é o volume da pirâmide, hein? Área da base vezes altura sobre 2. Então, aqui vai ficar quanto, hein? 8.000. E aqui, 11 por 3 é 3. 3 vezes 3, 9. Sobra 2. 22 dá 7. Sobra 1, 375. Agora já não dá mais para dividir por 3, certo? Agora nós vamos dividir por outro número. Vamos dividir por 5, porque termina em 0 e em 5? Vamos. Então, o H aqui, 8.000, 80 por 5 é 16. Então, aqui vai dar 1.600. E 375 por 5, 37 por 5 é 7. 7 vezes 5, 35. 75. Ainda dá para dividir por 5, hein? Vamos dividir isso por 5? Acho que isso vai ficar legal, não? Mas vamos tentar aqui os 5. Vamos tentar. Ainda dá para dividir por 5 mais uma vez, hein? Chamado método feijãozinho, tá? Você vai dividindo, vai fazendo tudo de cabeça. Então, aqui, ó, quando você pega 160 dividido por 5 é 320. E 75 por 5 é 15. Ainda dá por 5 outra vez, hein? Ainda dá, viu? Eu acho que é a última, tá? Dividindo por 5 aqui vai dar 64. E aqui dá 3. Então, quando você volta na resposta final, né? Determine a altura da pirâmide. 64 sobre 3. Você entendeu por que eu não fiz a conta? Está aqui na letra A. Valeu? Bem, essa questão envolve progressão aritmética e progressão geométrica e dá muita conta, tá?
Nós vamos te explicar aqui direitinho como resolver, tá? Então, na sequência crescente de 4 termos representada abaixo, os 3 últimos estão numa progressão geométrica. Então, N9 e N mais 2, N mais 32 sétimos estão na progressão geométrica. E os primeiros termos estão numa progressão aritmética, MN9. Determine o valor do produto dos termos da sequência. Ele quer que você multiplica M por N por 9 por N mais 32 sétimos. Tá? Então vamos usar a progressão geométrica quando você tem 3 termos. O termo central é igual ao produto do primeiro e terceiro termos. Quer ver? Vou te dar um exemplo bem fácil. Olha aqui. Você tem 10, progressão geométrica, dobrou. 20, dobrou. 40. O central é 20. 20 ao quadrado é igual a 10 vezes 40. Mas no nosso caso aí, não é 10, 20 e 30. Num caso geral, aqui é A. Multiplicou pela razão. Razão é que. Multiplicou pela razão de novo, que é o quadrado. O central, que é aqui elevado ao quadrado, é o produto do primeiro e do terceiro. Ó, se você fizer essas contas aqui, dá o mesmo resultado. O nosso, aqui eu estou pegando a PG. A PG é aqui, ó. O central aqui é 9, tá? Então, o nosso central ali é 9. Então, aqui é o quadrado. Então, você pode escrever o quê? Pode escrever que temos que 9 ao quadrado, tá? Igual a N, né? Vezes N mais 32 sobre 7. Aqui dá para encontrar o N. Vai dar uma equação de segundo grau. 9 vezes 9 é 81, tá? Aqui fica N vezes N ao quadrado, mais 32N sobre 7. Vamos multiplicar por 7 aqui para tirar as frações, tá? Então, quando eu multiplico por 7, 81 vezes 7, 7 vezes 1, 7, 7 vezes 8, 56, 567. Aqui fica 7N2, que mais? Mais 32N. Passando o 567 para o lado de cá, fica 7N2 mais 32N menos 567, igual a 0. É uma equação meio chata de fazer, mas nós temos que fazer. Temos que usar a fórmula de Bhaskara, né? Então, aqui vai ficar delta é 32 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 567. Então, o delta vai dar 32 vezes 32, gente, eu sei essa conta de cabeça, que é 2 elevado a 10, é 1024. Essa aqui eu não sei de fazer de cabeça, que vai dar mais. Então, aqui vai ficar... Desculpa, ficou faltando um negócio aqui, ó. É 4, que o A aqui não é 1, a gente está acostumado com o A1, o A aqui é 7, né? Então, é 28 vezes 567. Então, essa eu não sei fazer de cabeça, não. 567 vezes 28. 8 vezes 7, 56. 8 vezes 6, 48. Com 5, 53. 8 vezes 5, 40. Com 5, 45. 2 vezes 7, 14. 2 vezes 6, 12. E 1, 13. 2 vezes 5, 10. E 1, 11. Então, aqui fica... Fica 6, fica 7, fica 8, fica 5 e fica 1. Então, aqui você pode completar com 15.876. Vamos somar ali embaixo? Vamos pegar uma carona aqui, vamos pegar o 1024 aqui, vamos somar, para a gente ganhar tempo aqui, que dá 0, que dá 0, que dá 9,
né? Aqui é 5, tá? 5 mais 1, 6, que vai dar 16.900, o delta. 16.900. Tá? Então, quando você vai aplicar a fórmula de Bhaskara, não é menos o B não é... O B está aqui, ó, 32. Aqui você vai pegar só a raiz positiva, você não vai pôr mais ou menos. Por quê? Ele fala aqui no exercício que a progressão ela é crescente. Tem um lugar aqui, ó, crescente. Se você põe um número negativo aqui, depois multiplica, ela fica alternando o sinal. Então, não vamos pegar só o positivo aqui, que é a raiz quadrada desse número aqui, ó. Raiz quadrada de 169 é 13. Aqui, ó, vai ficar raiz de 169, 13 vezes 10. Então, essa raiz aqui é 130. E aqui é 2A, então aqui é 14. Então, aqui sai que o N vai ser 130 menos 32, 98, dividido por 14. Essa conta dá 7, porque 14 vezes 7 dá 98. Então, eu já sei o N, tá? Agora, nós temos que, numa progressão aritmética, o termo central é a soma, o dobro dele é o primeiro mais o terceiro. Quer ver? Pega uma progressão aritmética qualquer. 10, 13, 16. O central, o dobro dele é 10 mais 16. Tá vendo? 26 e 26. Bem, a nossa progressão é essa aqui, ó. Isso aqui para um caso geral, qualquer caso. Você tem A mais R, progressão aritmética vai somando R. A mais 2R. O central, o dobro dele, A mais R, é igual a soma de A do primeiro mais o terceiro. Tá? Então, a nossa sequência, a que passou no problema tá no enunciado, tá? A sequência é M, N, aqui é 9, e aqui é N mais 32 sobre 7. Essa é a sequência do problema. Tá? Eu já sei o N, calculei agora, 7. Então, eu posso escrever assim, ó. M, que é 7, que é 9, aqui é N mais 32 sobre 7. Tá? Bem, o central aqui é o 7. Então, o dobro do central, 14, é igual a M mais 9. O dobro do central, que esses três aqui estão numa PA, ó. Aqui eu tenho uma PA, progressão aritmética. Então, daqui, eu descubro que o meu M é 5. Então, a minha sequência ficou 5, 7, 9. Eu posso pôr o N aqui também. 7 mais 32 sobre 7. Agora, eu vou te dar um truque, hein? Você não precisa fazer essa conta com fração, não, hein? Eu vou te dar uma roubadinha aqui agora, hein? Olha lá. Você vai fazer 5 vezes. Atenção! Por favor. Esses dois multiplicados dá isso aqui ao quadrado. Então, você põe 5 vezes 9 ao quadrado vezes 9. Porque esse multiplicado por esse dá 9 ao quadrado. Então, essa conta aqui, ó, 9 ao quadrado é 81. 9 vezes 81 é 729. Então, vai ficar 5 vezes 729. 5 vezes 9, 45. Né? 5 vezes 2, 10. Vai 4. 5 vezes 7, 35, 36. Então, 3.645, tá? Então, quando você volta aqui, ó, o produto, 3.645, né?
que está aqui na letra E, tá? Olha, essa questão sobre juros compostos é bem interessante, hein? Ela usa logaritmos, tá? Muito bacana. José Sortudo ganhou um prêmio de R$ 80.000 em uma loteria. Aí você já descobriu por que ele chama José Sortudo. Resolveu aplicar esse prêmio durante um tempo, até chegar a 320 mil. Conseguiu uma aplicação bancária com juros compostos de 6% ao ano. Supondo que esse rendimento não irá mudar ao longo dos anos e que nenhum valor será acrescentado, José Sortudo atingirá seu objetivo após quantos anos? Aqui tem as respostas, tem o logaritmo de 1,06 e o logaritmo de 2. Tá? Bem, você tem que saber essa forma de juros compostos. Vai na macumba, sei lá. Essa forma aqui você tem que saber. Montante é capital 1 mais I elevado a N. E os termos, cada uma significa. M é o montante, é o dinheiro que você quer ganhar. C é o capital, o dinheiro que entra. I é a taxa. Tomar cuidado, que as taxas são unitárias. 5% é 0,05. N é o número de períodos de capitalização. Então, por exemplo, se foi um ano com taxa mensal, são 12 períodos. Tá? Se foi um ano com taxa semestral, são 2 períodos. Mas aqui é anos e anos, então não é complicado não. E N deve estar na mesma unidade. Então, vamos começar a montar o nosso problema. Da nossa questão aqui, o montante, ele quer ganhar 320 mil. Ele quer ter 320 mil. Tá? O capital é o valor que ele vai entrar, é 80 mil. Está escrito aí. A taxa, cuidado, hein? 6% ao ano, mas você vai pôr 6 sobre 100, que em decimal é 0,06. E eu quero saber o N. A pergunta é o N. Então vamos cantar uma música. Qual a música que o senhor vai cantar? Cada macaco no seu galho. Oxô. Tem uma música aí, tá? Assim. Então, no lugar do M, você põe 320 mil. No lugar do C, você põe 80 mil. Abre o parênteses. Aqui você põe 1 mais 0,06 e eleva a N. Esse 80 mil está multiplicando, pode passar por outro lado dividindo. Então, aqui eu posso escrever 320 mil dividido por 80 mil, igual, aqui eu posso somar, né? 1,06 elevado a N. Aqui nós vamos chamar, você sabe o que eu vou chamar, né? É o facão. O massacre da serra elétrica. Eu vou cortar 4 zeros. E ficou 32 sobre 8. 4, né? Então eu posso colocar 1,06 elevado a N igual a 4. Agora preste atenção. Um dos momentos mais importantes. Só existe uma coisa do planeta que tira esse N daqui de cima. Quem é, professor? O logaritmo. Só ele. Então nós vamos aplicar o logaritmo na base 10, tá? Porque log é a base 10. Então nós vamos pôr o logaritmo de 1,06 elevado a N igual ao logaritmo de 4. Tá? Então, agora você tem que usar uma propriedade dos logaritmos, que é a top, a mais importante. É a propriedade do vento. Ó. Esse N está ventando, ele pode sair, pode ficar aqui na frente do logaritmo. Por causa disso que o logaritmo é bom, que ele tira o expoente. Então aqui fica N vezes logaritmo de 1,06, certo? E aqui o 4 você pode fatorar, porque ele não deu o logaritmo de 4, ele deu o logaritmo de 2. Então você põe 4 é 2 ao quadrado. Bem, então aqui fica N vezes logaritmo de 1,06. Novamente o 2 você pode passar para frente. 2 logaritmo de 2.
Bem, o N, olha, agora vamos usar o que está escrito no exercício, tá? O logaritmo de 1,06 é 0,025 e o de 2 é 0,3. Então, eu vou usar o que está escrito no exercício. Então, N vezes 0,25 igual a 2 vezes 0,3. Então, o N, 2 vezes 0,3 é 0,6, tá? Dividido por 0,025. Vamos fugir das continhas, vamos fazer por simplificação de fração. Vamos multiplicar aqui por 1000 e aqui também por 1000, certo? Então, quando eu multiplico por 1000, essa conta aqui, né, fica N igual a 600, né? E aqui fica 25. Agora vamos fazer a continha, 600 por 25. 600 por 25. Aqui dá 2, dá 50, sobra 10. Aqui dá 4, dá 100, resto 0. Então dá 24. Então o N, 24 anos. Quando você volta na pergunta, você tem que escolher os anos, que é o N, 24. Então você marca aqui, ó, letra A, beleza? Essa técnica que nós vamos usar diferencia o chute de uma resolução sólida nas provas do IDCAP UNEB. Considere N um número real da matriz P invertível abaixo. Aqui está a matriz P. Determine a soma dos elementos da matriz inversa de P, sendo a segunda coluna descrita abaixo. Então ele deu a segunda coluna da inversa, que é somar os 4 números que estão aqui. Nós vamos ter que calcular esse N aqui primeiro. Antes, só um pouquinho, só para você entender matriz inversa. A matriz inversa P significa que, quando você pega P, esse P menos 1 significa matriz inversa. No caso aqui, o resultado é a matriz identidade. A matriz identidade é assim, ó, 1, 0, 0, 1. Então, a matriz que eu estou querendo, P multiplicado por ela, dá identidade. Tá? Chamamos os elementos que estão faltando da inversa de A e B. Então, aqui você vai chamar esse elemento aqui de A e esse de B. E aqui você vai ter que multiplicar. Mas se você for fazer desse jeito, vai ficar difícil, tá? Vai dar muita conta. Essa questão é longa, tá? Do meu jeito também dá conta, mas dá menos contas. Então, nós vamos abandonar esse método aqui. Existe um teorema que fala como você calcula a matriz inversa de 2 por 2. A matriz P, ABCD é invertível se somente se AD menos BC é diferente de zero. Então, por exemplo, se aqui for, se o resultado cruzado, esse vezes esse menos esse vezes esse der zero, a matriz não tem inversa. Mas se não der zero, ela tem inversa. A inversa é 1 sobre esse AD menos BC, e aqui é uma forma que você tem que saber. Você troca o A com D, e esses dois aqui você muda o sinal. Essa é a forma da matriz 2 por 2. Tá? Então, nós vamos pegar aqui a matriz P e achar a inversa. Então, nós vamos ter que primeiro achar aqui esse AD menos BC. Tá? Eu acho que você sabe que esse é o A, esse é o B, esse é o C e esse é o D. Certo? Então, AD menos BC vai dar conta, tá? Isso aqui é muita conta. É N mais 1 vezes N menos 1. Conta de polinômio, né? Menos esse vezes esse. N menos 2, que mais? Vezes N mais 4. Bem, agora nós vamos fazer conta, tá? Então, aqui vai ficar AD menos BC. Fica. Aqui você tem um produto notável. Soma pela diferença. Quadrado primeiro menos quadrado segundo. E aqui você tem que multiplicar, fazer o chuveirinho e depois mudar o sinal. Então aqui você tem que ligar a torneirinha da sua casa, fazer essas 4 multiplicações aqui e depois mudar o sinal. N2 vezes N vezes N, N2 fica menos N2.
N vezes 4 é 4N, fica menos 4N. Aqui vai ficar mais 2N, já está multiplicando e mudando o sinal. Menos 8 fica mais 8. Agora nós podemos simplificar esse cara aqui, ó. AD menos BC. Aqui você pode cortar o N2 com o N2, certo? E aqui fica menos 4N com 2N, fica menos 2N. 8 menos 1 mais 7. Então, a sua inversa, né, é 1 sobre AD menos BC. Então, você põe 1 sobre menos 2N mais 7. Agora, você vai ter que fazer umas câmbios aqui, ó. Você vai ter que lembrar da fórmula lá em cima, ó. O A troca com o D e os outros dois mudam de sinal. Então, você vai trocar esses dois, certo? Então, aqui fica N menos 1 e aqui fica N mais 1. E esse aqui você vai mudar o sinal. Então, fica menos N mais 2 e aqui fica em menos N menos 4. Bem, agora você vai ter que ferver com esse número aqui dentro. Vamos supor que tem 1 sobre 3. Você vai ter que multiplicar todos os números lá dentro da matriz por 1/3. Então, a matriz P menos 1 aqui vai ser quanto, hein? Então, nós vamos copiar essa matriz aqui, tá? Só para você ver. Copiei ela aqui. Vou aumentar aqui. E agora vou passar uma fração aqui. E debaixo dessa fração, eu vou colocar esse cara aqui. Mas ele falou do exercício aqui, que P menos 1 é isso aqui, ó. Isso foi dado. Então, você sabe que esses termos aqui, tá? Esses termos aqui, ó, esse tem que ser igual a esse N mais 1, ó. Certo? Então, você sabe que isso é verdade. Então, aqui você pode escrever o quê? Que N mais 1, né? Sobre menos 2N mais 7 tem que ser N mais 1, certo? Então, isso leva, né, ao resultado. Aqui, ó, N mais 1, N mais 1. 2N mais 7 tem que dar 1, para as duas expressões serem iguais. Então, menos 2N mais 7 tem que dar 1. Então, você pode fazer continha aqui, ó. Fica 2N igual a 6, o N aqui vai valer 3. Você já descobriu o N. Então, agora, você vai voltar aqui nessa matriz aqui, ó, que eu vou chamar aqui de 1, certo? E vai colocar 3 nela, certo? Então, vamos escrever isso aqui. Então, quem que é P menos 1, então? Você vai colocar 3. Aqui embaixo sempre dá 1, ó. Porque 2 vezes 3, 6. 7 negativo com 1. É só pôr 3 lá em cima. Então, aqui fica 3 menos 1. Quanto que dá? 2. Menos 3 menos 4. Menos 7. Menos 3 com 2. Menos 1. 3 mais 1. 4. Mas o que ele pediu aí na questão foi o seguinte. A soma dos elementos da inversa de P. Então, você vai ter que somar os elementos. 2 mais menos 7, mais quanto? Mais menos 1, mais 4. Né? 2 com menos 7, menos 5. Com 1, menos 6. Com 4, menos 2. Voltando aqui nas alternativas, está na letra A. Lucro, desconto e pegadinha. Vamos destrinchar isso? Um vendedor de automóveis seminovos estava conseguindo um excelente lucro de 50% sobre o preço de compra dos seus veículos. Porém, sua loja ficando muito cheia, pois as vendas não estavam acontecendo com a frequência que ele esperava. Decidiu então dar um desconto no preço de venda. Dessa forma, seu lucro sobre o preço de compra passou a ser de 20%. Determina o desconto dado sobre o preço de venda. Olha, se você for fazer isso como equação, vai ficar meio complicado. Ele não falou o preço de compra, tá? Então, eu sugiro esse tipo de exercício, você inventar um preço. E um preço bom para inventar aqui, no caso, é 100, viu? Então, vamos supor que o preço de compra é 100. Agora mesmo você vai entender. Vamos chamar essa frase aqui de 1, ó, que começa aqui e termina aqui em veículos. Vamos chamá-la de 1. Então, preste atenção.
por 1, o preço de venda inicial é... Então, vem cá, presta atenção, olha para mim aqui. Você compra por R$100 e tem um lucro de 50% sobre a compra. Por quanto que você vende, hein? Você tem um lucro de 100, você tem um lucro de 50, né? Então, você vende por quanto, hein? Por R$100 mais quanto? 50% de quanto? De R$100. Por que você inventou 100? Porque é fácil calcular a porcentagem, né? R$100, 50% de R$100 é 50. Então, você vende por 150. Tá? Agora, vamos usar o texto de novo, tá? Vamos usar a frase 2. A frase 2 é essa aqui, ó. Decidiu dar um desconto sobre o preço de venda. Dessa forma, o seu lucro sobre o preço de venda passou a ser 2%. Vamos chamar essa frase aqui de 2. Então, olha, por 2, certo? O novo preço de venda será quanto, hein? Olha, se o lucro é 20% sobre o preço de compra, o preço de compra é 100, então o novo preço de venda vai ser quanto, hein? Vai ser 100 mais 20% de 100, né? Então vai ser quanto? R$100 mais o quê? 20% de R$100. Porque aqui ele está falando 20% sobre a compra. Então é R$120. Agora eu vou ficar fácil para mim agora descobrir agora a porcentagem. O desconto dado sobre o preço de venda vai ser quanto? O preço de venda era 150. Passou para quanto? 120. Então o desconto dado no preço de venda é R$150 menos R$120, que dá R$30, certo? Agora eu tenho que fazer esse desconto em porcentagem, né? Em taxa de porcentagem. Eu acho melhor você fazer uma regra de 3. O desconto foi dado em cima de 150, ele que é minha base. Então R$150, tá? Porque o desconto é no final, né? Ele equivale ao total, né? 100%. R$30 vale X. Se você é meio ninja, sabe que 30 é 1/5 de 150, 1/5 é 20%, pode lascar 120%. Mas você não é ninja, tá? Então você tem que multiplicar cruzado. Chama o Jaspion. Então aqui a conta vai ficar quanto? 150x, porque é uma regra de 3 direta, né? É igual a quanto? 30 vezes 100. Bem, o x, 30 vezes 100, você pode pôr 3.000, tá? Dividido por 150. Aqui você pode cortar um zero com um zero, né? 30 por 15 é 2. Então, como a gente tinha falado, essa conta aqui vai dar os 20% mesmo. Porque o x aqui é porcentagem, né? 20% está aqui na letra D. Olha, se 2 alunos entram, a média dispara. Tem pegadinha de média aritmética vindo aí. Em um curso preparatório para concursos públicos, a média de idades de uma turma com 20 alunos é 24 anos. 2 alunos com a mesma idade ingressaram na mesma turma, fazendo com que a média das idades subisse para 25 anos. Qual é a idade dos alunos que ingressaram na turma? Temos 5 opções. Bem, vamos chamar essa primeira frase aqui de 1. Tá? Essa que fala que a média da turma com 20 alunos é 24 anos. Então, nós vamos fazer aí. Considere x1, x2, x20 a idade dos 20 alunos. Você não vai ter que calcular isso não, isso aqui vai te ajudar. Então, como a média das idades era 24 anos, o que significa, hein? Se eu somar, isso aqui é antes dos caras entrar, se você somar o x1 com o x2, né, até o x20, e dividir esse resultado aqui
por 20, né? Porque média aritmética dá 24. Tá? Vamos chamar essa frase aqui de 3. Tá? Agora, né? Você vai olhar essa segunda frase aqui, ó, que eu vou chamar de 2. Tá? 2 alunos, começa aqui, ingressaram com a mesma idade na turma, fazendo que a média vai para 25. Entrou 2 alunos. Então, o que você pode afirmar? Em 2, considere como X a média desses 2 alunos. Como a nova média é 25 anos, agora entrou 2 alunos. Então, você pode afirmar o quê? Você pode afirmar que x1 mais x2 mais até o x20, mas entrou 2 caras, mais x, né? Mais x, os dois têm a mesma idade. Só que aqui agora nós temos que dividir por 22. E o resultado é 25. Tá? Vamos chamar isso aqui de 4. Bem, parece complicado, mas não é não. Olha lá o que eu vou fazer. Por 3, temos. Você sabe que x1 até x20, somando, é 20 vezes 24. O 20 está dividindo, passa para o outro lado o quê? Multiplicando. Você pode escrever que x1 mais x2 mais x20 dá quanto? 20 vezes 24. 24 vezes 20, tanto faz, ou 20 vezes 24. Tá? Essa conta dá 480. Então, x1 mais x2 mais x20 dá 480. Sabe o que você vai fazer agora? Que esse x1 mais x2 mais x20, que são esses caras aqui, ó. Você vai trocar esses caras por 480. Você vai fazer seu... Eles viram por 480 e falam assim, vem em mim. Uma vez eu estava dando aula, quando eu comecei, um aluno falou com o outro assim, vem em mim. Deu uma para cadarino. Se alguém falar com você, vem em mim, você não vai não. Então esse 480 vai aqui, ó. Tá? Então vamos fazer isso aqui. Colocando o valor da soma em 4, como é que fica, hein? É o tal do vem em mim? Como é que é? Fica 480, x com x é 2x, né? Dividido por quanto? Por 22, dá 25. Agora ficou fácil, né? Porque esse 22 está dividindo, passa multiplicando. 480 mais 2x. 22 vezes 25. 25 vezes 22. Olha, 25 vezes 20 é 500, tá? Mais 2 vezes é 550. Então aqui fica 480 mais 2x igual a 550. Uma equação tranquila, 2x fica 550 menos 480. 2x dá 70. 70 por 2, o x é 35. Então, né, a idade dos alunos que entraram, que ele perguntou, está aqui na letra E, 35 anos. Aqui não é vender mais, e sim vender no preço certo. O proprietário de uma loja de flores exóticas observou que, vendendo uma flor rara por X reais, então vamos anotar isso aqui, hein? O preço de venda de uma flor é, continuando, o lucro obtido com essa venda é X menos 20 reais. Com 20 reais o preço de custo da flor. Então, se ele vender a flor por 26, ele lucrou 6, né? Então, o lucro vai ser quanto? X menos 20. Beleza? Também observou que a quantidade vendida dessa flor depende do preço de venda. Isso chama-se demanda. Se você diminui o preço, vende mais quantidade. Se você aumenta o preço, cai a quantidade. E fica por volta de 100 menos X unidades a cada mês. Isso é a quantidade de flores vendidas. Então, por exemplo, se o preço é 24, então você vende 100 menos 24. Tá? Então, o número de flores vendidas no mês
é 100 menos x. Certo? Continuando aqui. Modelando a situação apresentada como uma função quadrática, a função quadrática é a função do segundo grau, x2. Determine o lucro mensal dessa loja. Bem, eu tenho que escrever o lucro aqui, tá? Eu tenho que escrever uma expressão por lucro. O lucro de uma flor é x menos 20. Então vamos supor que o lucro foi R$5 e você vendeu 80 flores. O lucro vai ser 5 vezes 80. Então, para saber o lucro de uma flor, você faz o quê? Você vai chamar de L de x. Você pega o preço de uma flor, que é x menos 20, e multiplica pela quantidade de flores, que é 100 menos x. Esse é o lucro de uma flor. Então, a partir de aqui agora, ele quer saber o lucro máximo, tá? Eu vou fazer por dois processos, tá? A partir daqui. Bem, eu vou fazer o seguinte, eu vou desenvolver essa expressão do lucro aqui, ó. Vou usar o chuveirinho aqui, certo? E vou desenvolver isso aqui. Então, quando eu faço esse desenvolvimento, ó, esse vezes esse vezes esse vezes esse vezes esse. Então, o lucro aqui vai ser x vezes 100, quanto que é? 100x. X vezes menos x, menos x2. Menos 20 vezes 100, menos 2000. Menos 20 vezes menos x, mais 20x. Bem, organizando esse lucro aqui, colocando os marrogal primeiro, fica menos x2, que mais? 100x com 20x dá 120x. E aqui fica menos 2000. Bem, isso aqui é uma função do segundo grau, função quadrática. O A, esse número que acompanha o x2, que é menos 1. E o B é 120. Não vou precisar do C. Bem, você deve saber que quando o A é negativo, né, o caso aqui agora, que o eixo Y, o eixo X, origem, você tem uma função assim, ó. O vértice é o ponto máximo, que a gente chama x do vértice. Então, você tem que saber essa forma aqui na lata. Na lata, o valor máximo ocorre no x do vértice. Bem, esse x do vértice é uma forma que você tem que saber. Vai na macumba, qualquer lugar, vale menos b sobre 2a. Então, o x do vértice aqui vale quanto? O b é 120, então fica menos 120 por 2 vezes menos 1. Então, vai dar x do vértice igual a menos 120 por menos 2. O x do vértice é 60. Bem, agora, para saber o lucro seria o y, né? Você vem aqui na fórmula do lucro, aqui, ó, vamos chamar essa fórmula aqui de fórmula 1, essa aqui, ó, 1. E você vai trocar o x, é melhor trocar aqui do que trocar aqui. Você vai trocar o x aqui por 60. Então você põe 60 no lugar do x, ó. Você põe 60 aqui e 60 aqui. Então, quando você faz trocando o x por 60, né? Então você vai lá fazendo, trocando o x por 60 em 1 fica 60 menos 20, 100 menos 60, certo? Então o lucro máximo aqui vai ser quanto? Vai ser 60 menos 20 vezes 100 menos 60. Que aqui vai dar 60 menos 20, 40, né? 40 multiplicado por 40. Que no caso aqui é quanto? 1.600, né? R$1.600. Bem, agora eu vou te fazer de um outro jeito. Talvez você nunca viu esse jeito, mas talvez você goste dele. Quando você faz o x do vértice, ele ocorre exatamente no ponto médio das raízes. Tá? Bem,
As raízes, no caso aqui, as raízes são quanto, hein? Você tem a forma do lucro, né? Aqui eu vou escrever a forma do lucro de novo. Então aqui o lucro vai ser x menos 20. Nós já fizemos isso, né? Multiplicado por 100 menos x. Então você vai encontrar as raízes. É bobagem encontrar a raiz aqui e aplicar a forma de delta, hein? É bobagem. É só ver quem zera cada fator aqui, ó. Então as raízes aqui, tá? As raízes, né? Quem zera aqui, as raízes são x igual a 20. O 20 zera o primeiro fator, né? E quem zera o segundo fator aqui é o 100. X é igual a 100. Bem, quando você desenha o gráfico da função quadrática, né? Eixo x, eixo y, algo parecido como isso, aqui está o vértice, né? Aqui está uma raiz, aqui está outra. O vértice está exatamente no ponto médio das raízes. Então, para você encontrar o vértice mais fácil, você põe 20 mais 100 e divide por 2, 60. Então, voltando aqui em cima, o lucro vai ser quanto? 60 menos 20 é 40, 100 menos 60, 40, o lucro é 1.600. Bem, responda aí para mim qual que você gostou mais, do primeiro método ou do segundo. Então, resposta letra B, R$1.600. Olha, uma reta corta uma circunferência em 2 pontos, determinando uma corda. Você sabe calcular o comprimento dessa corda sem sofrer? Então vamos lá. Considere no plano cartesiano a circunferência de equação x² mais y² menos 25 igual a 0. E a reta de equação x menos y menos 1 igual a 0. A interseção da reta com a circunferência determina a corda AB. Determine a medida da corda AB, sendo o plano cartesiano graduado em centímetros. Temos 5 opções. Bem, aqui nós vamos ter que fazer o seguinte. Nós vamos ter que ver que circunferência é essa aqui, ó. Tá? Você tem que ver essa circunferência. Tá? Então vamos escrever de novo essa equação aqui, ó. x² mais y² menos 25 é igual a 0. Nós vamos passar o 25 para o outro lado. Vamos chamar essa sentença aqui de 1. Tá? Vamos passar o 25 para o outro lado. Então como é que fica aqui? Fica x², só que x² eu vou pôr x menos 0, tá? É a mesma coisa, agora mesmo você vai entender por quê. Mais y menos 0 também ao quadrado, em vez de 25 é 5 ao quadrado. Bem, quando você tem uma circunferência escrita nesse formato, esses números que estão depois do menos aqui, ó, são as coordenadas do centro. E o número que está sendo elevado ao quadrado 5 aqui é o raio. Então você sabe que o centro é 0, 0 e o raio é 5. Tá? Vamos escrever isso. É uma circunferência de centro 0, 0 e raio 5. Agora nós vamos pegar a equação da reta. Então, olha lá, ó, x menos y menos 1 é igual a 0. Bem, vamos passar o 1 para o lado de lá. Então fica x menos y igual a 1. Você sabe que a reta sai por 2 pontos. Vamos fazer x igual a 0? X igual a 0 implica que o y é menos 1. Porque quando x é 0, fica 0 menos y igual a 1. Multiplica por menos 1, o y é menos 1. Então, quando o y é 0, o x é 1. Então, essa reta, né, passa nesses pontos aqui, ó. 0 menos 1, quando x é 0, o y é menos 1, e 1 e 0. Bem, eu sei quem é essa circunferência e sei quem é essa reta. Então agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos desenhar, né, a circunferência de centro na origem e raio 5. E a reta passando no ponto 0 menos 1, 1, 0. Bem,
Essa reta intercepta a circunferência em dois pontos, né? Ponto A e ponto B. Eu quero saber o comprimento do segmento AB, que é a corda, né? Tá? Bem, aqui eu tenho duas equações, tá? Eu tenho a equação da circunferência, né? E a equação da reta. Bem, eu vou fazer o seguinte, eu vou isolar o x aqui nessa equação da reta, tá? Então, x menos y menos 1 é igual a zero. Então, o x vale igual a y mais 1. Bem, eu vou fazer o seguinte, para ficar só com uma incógnita, eu vou trocar esse x aqui, ó, por y mais 1, certo? Para me descobrir o y, tá certo? Então, vou fazer isso aqui agora. Trocando x por y mais 1 em 1, temos... Então, em vez de escrever x, você vai escrever y mais 1, entre parênteses, né? Ao quadrado, o que mais? Mais y ao quadrado menos 25 igual a zero. Aí você tem que desenvolver esse produto notável, né? Quadrado primeiro, duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado segundo, mais o y2 menos 25 igual a zero. y2 com y2 é 2y2, tá? Mais 2y, 1 menos 25 é menos 24. É uma equação de segundo grau, é mais fácil você dividir tudo por 2, tá? A conta fica melhor. Então aqui vai ficar quanto, hein? y2, que mais? Mais y menos 12 igual a zero. Pode usar a fórmula de Bhaskara, tá? Não tem problema não, dá certo. Gasta mais tempo. Eu prefiro ir pelo produto. O produto das raízes, uma raiz multiplicada pela outra, é C sobre A. C é o número que está sozinho aqui, ó, é menos 12. E o A é 1. Então o produto aqui é menos 12. A soma das raízes é menos B sobre A. O B é 1 e o A também é 1. Então a soma é menos 1. É melhor você olhar o produto, tá? Então, dois números que multiplicados dão menos 12 e somados dão menos 1. Bem, se o produto é negativo, uma é positiva e outra é negativa. 4 e menos 3. 4 vezes 3, 12. Mas o 4 que tem que ser negativo, porque a soma é menos 1. 4 negativo e 3 positivo. Tá? Então, as raízes, certo? São y, né, igual a menos 4, né? Y igual a 3. Bem, você sabe, né, aqui em cima eu fiz x é y mais 1. Né? Como x é igual a y mais 1, certo? Implica o quê? Quando o y é menos 4, né, significa que o x vale menos 4 mais 1. Então, o x é quanto? O x é menos 3. Aqui deu um ponto, né? Que ponto que deu aqui? Né? O x menos 3 e o y menos 4. E agora, nós vamos fazer também o y3. Quando o y é 3, significa que o x, o y é y mais 1. Então, é 3 mais 1. Então, o x aqui é 4, que é 4, 3. Então, os pontos estão esse aqui, ó. Está mais ou menos de acordo com o meu desenho. Olha aqui. Esse ponto aqui é 4, 3. E esse ponto aqui é o ponto menos 3, 4, né? Esse aqui é o ponto A e esse é o ponto B. Tá? Bem, agora você vai ter que usar a fórmula da distância entre dois pontos, né? A fórmula para a distância entre dois pontos é x2 menos x1 ao quadrado e y2 menos y1 ao quadrado. Então, você vai aqui no primeiro ponto aqui, ó, né? Você chama aqui, por exemplo, de x2, y2, e o de cima você chama x1, y1.
e faça essa conta aí para ver qual que é a distância, né? Então a distância aqui vai ser quanto, hein? Raiz quadrada. O x2 é 4, mas é 4 menos 3, hein? Então aqui vai ficar 4 mais 3 ao quadrado. Mais a outra é 3 menos 4, então é 3 mais 4 ao quadrado. Então a distância ficou, né? 7 ao quadrado mais 7 ao quadrado. É bobagem fazer a conta de potência, hein? Você vai ver, porque as respostas estão simplificadas. Picolé ao quadrado com picolé ao quadrado, 2 picolé ao quadrado. Então é 2 vezes 7 ao quadrado. O 2 não tem expoente, fica dentro da raiz. O 7 sai fora. Então a distância fica sendo 7 raiz de 2. Quando a gente volta aqui nas alternativas, o comprimento da corda é quanto? Letra E, 7 raiz de 2. Olha, um simples cálculo de numeração de calçados virou uma armadilha matemática. É fato que a matemática se encontra em diversas situações do nosso cotidiano e em algumas ocasiões acaba passando despercebida. Um exemplo é a numeração de calçados. Uma fórmula matemática ajuda a padronizar os tamanhos de acordo com a medida dos pés. É claro que essa fórmula mostra uma boa noção do tamanho. O ideal sempre é experimentar. Ernesto, ao saber dessa fórmula, resolveu acrescentar 10% da medida do seu pé. Cuidado, hein? Antes de ele usar a fórmula, ele pôs 10% da medida do pé, hein? Aplicou a fórmula e verificou que a numeração seria 40. Qual a medida exata do pé de Ernesto segundo a fórmula? Né? Então ele deu a fórmula. N é o número do calçado. 40, 41, 42. P é o tamanho do pé em centímetros. Ele quer saber o P. Tá? Então ele quer saber a medida exata. Cuidado, hein? Porque ele aumentou 10% para usar a fórmula. Tá? Então nós vamos ter que usar essa fórmula aqui, ó. Bem, aqui nós vamos chamar aqui, vamos tentar montar uma equação. A medida exata do pé do Ernesto, eu não sei quanto que é. Isso que eu estou querendo, vou chamar de x. Agora, toma cuidado, hein? Quando ele usou a fórmula acima, ele acrescentou 10%. Quando ele usou essa fórmula aqui, ele aumentou 10%, tá? Então, você vai ter que aumentar 10% do x. Então, qual que vai ser a nova medida? A medida não era x? Você não aumentou 10%? 10% não é 10 sobre 100 de x? Aqui dá 0,1. Então, a nova medida é quanto? 1,1x, já com os 10% de aumento. Bem, agora você vai ter que escrever a fórmula de novo. Nessa fórmula, né, foi dado que o N é 40. N é a numeração do calçado e o P é o valor da medida em centímetros. Né? Então você vai ter que arrancar o N, colocar 40. Arrancar o P e colocar 1,21, porque ele colocou a medida já com 10%. Ele quer saber antes de pôr os 10%. Então aqui vai dar uma equação, beleza? Então aqui vai ficar 40, que mais? Igual a 5 vezes 1,1x mais 28 dividido por 4. Bem, 5 vezes 1,1x dá quanto? 5,5x, certo? Mais 28. E aí você pega 4 vezes 40, é 160. Bem, o 5,5x, né, vale o 160 menos 28. Então, isso aqui implica que 5,5x, essa conta aqui dá 132. Então, o x vale 132 dividido por 5,5. Bem, você gosta de fazer conta com decimal? Eu não. Por quê? Decimal? Não, brincadeira. Então vamos tirar essa vírgula aqui e vamos fugir dos decimais.
Vou multiplicar por 10, fica 1320, fica 55. Bem, aqui dá para você ver que dá para dividir por 5, né? Então vamos dividir por 5, né? Bem, 55 por 5 dá 11, né? E essa conta aqui dá para fazer de cabeça, ó. 13 por 5 é 2. 2 é 5, 10, sobra 3. 32 dá 6. Sobra 2. 20 por 5 dá 264. Vou te dar um macetinho que talvez você não consiga, saiba. Mas quando você soma o primeiro com o terceiro e subtrai dá zero ou múltiplo de 11, o número que dá para dividir por 11, tá? Todos os dois aqui dão para dividir por 11. Então você divide aqui por 11 e aqui por 11. Aqui embaixo dá 1, né? Beleza? 26 por 11 é 2. Sobra quanto? 22 sobra 4. 44 por 11 é 4. Então essa conta é 24. O tamanho exato do pé de Ernesto está na letra D, 24. Olha, essa questão verifica se realmente você entende de função composta. Considerando as funções reais definidas por f de x igual a 4x mais 3 e g de x igual a 5 menos 3x, sabendo que 3 mais f de g de 2p mais 1 é igual a 4p menos g de f de p menos 3, determine a razão f de p sobre g de p. Temos 5 opções. Eu vou escrever aqui novamente as funções, tá? Foram dadas, tá? Para só não ficar indo lá para cima. Bem, eu quero saber se você entende quem que é o f de p. F do 10 é 4 vezes 10 mais 3. Então f do p é só trocar o x por p. Mesma coisa aqui do g de p. O g de p é 5 menos 3p. O que ele quer no exercício? Está perguntando, né? Ele quer isso aqui, ó. Ele quer o f de p sobre o g de p. Razão é um sobre o outro. O f de p é 4p mais 3 e o g de p é 5 menos 3p. Você vai ter que calcular o p para calcular essa razão, certo? Bem, vamos escrever essa frase aqui que ele escreveu aqui novamente aqui, ó, tá? Então vamos escrever de novo isso aqui, vamos chamar isso aqui de 1, tá? Bem, agora nós vamos primeiro calcular esse g de 2p mais 1, tá? Então quem que é o g de 2p mais 1? G de 2p mais 1. Olha a fórmula do g. G do fubá não é 5 menos 3 o fubá? Então, G de 2P mais 1 vai ser 5 menos 3 vezes 2P mais 1, certo? Bem, quando você faz essas contas, aqui vai ficar menos 6P e aqui vai ficar menos 3. Então, vai ficar 2 menos 6P, tá bom? Bem, eu já sei que esse resultado aqui, ó, deu 2 menos 6p. Então, eu vou calcular o f de 2 menos 6p, certo? Então, quem é o f de 2 menos 6p? Bem, você vai na fórmula do f, troca o x por 2 menos 6p. Então, fica 4 vezes quem? 2 menos 6p mais 3. Bem, 4 vezes 2, 8. 8 mais 3 é 11. 11 menos 24p. Então, esse aqui eu já resolvi, ó. Esse aqui tudo. Agora, vou do lado de lá. Bem, eu vou calcular o f do p menos 3. Né? Quem é o f do p menos 3? Vou na fórmula do f lá em cima e troco o x por p menos 3. Mais 3. Fica 4p. Aqui fica menos 12 com 3, menos 9. E agora, então, isso aqui, ó, esse cara aqui deu 4p menos 9. Agora eu vou calcular aqui o g de 4p menos 9. Tá? Então, o g do 4p menos 9, na fórmula do g, como é que fica? Fica 5 vezes 3 vezes 4p menos 9. Né?
Aqui vai ficar menos 12P, aqui vai ficar 27. Então 5 com 27, 32, menos 12P. Só corrigindo aqui tem um P. Bem, agora eu vou colocar esses dados aqui, ó, esse e esse, na fórmula 1, tá? Nessa fórmula aqui, ó. Então, quando eu coloco na fórmula 1, como é que fica? Fica 3, esse dado aqui, 11 menos 24P, 11 menos 24P, igual. Repito aquele 4P, só que esse menos aqui vai mudar o sinal desse e desse. Então, aqui fica menos 32 e aqui fica 12P, tá? Colocando os números do lado esquerdo, esquerdo, como é que fica? Fica 14 mais 32. E aqui fica 4P, que mais? Mais 12P, mais 24P. Então aqui vai dar 46 igual a 40P. Então o P vale 46 por 40. Né? Que simplificando é 23 por 20. Bem, isso aqui foi feito lá em cima, tá? Eu só transcrevi o resultado lá de cima aqui, ó, para cá, tá? Então eu vou só substituir o P aqui agora por quanto? Por 23 sobre 20. Então aqui fica 4 vezes 23 sobre 20 mais 3. E aqui embaixo fica quanto? 5 menos 3 vezes 23 sobre 20. Bem, aqui, ó, 4 vezes 23 dá 92 sobre 20 mais 3. Já vou tirar o mínimo múltiplo comum aqui. O mínimo múltiplo comum aqui é 20. Aqui vai ficar 92 mais 60. E aqui fica, quando eu tiro o mínimo múltiplo comum aqui também é 20. Fica 20 vezes 5 é 100. 100 menos 69. 100 menos 69. Eu posso cancelar esses dois 20. 92 com 60 dá 152. 100 menos 69 é 31. Então, F de P sobre G de P, a razão está aqui na letra B. Probabilidade com análise combinatória. Entender o modelo é mais importante do que fazer a conta. Senhor José Esperança faz apostas semanais em um jogo e apresenta as seguintes características. Cada volante de aposta é numerado de 1 a 20. Cada aposta é configurada com 5 números. O apostador pode marcar no mínimo 5 números e no máximo 8 números em cada volante. Todos sábados, os 20 números são colocados em um globo giratório e 5 números são sorteados. Ganhe o prêmio o volante que estiver com 5 números sorteados. Senhor José Esperança aposta sempre os mesmos 6 números em um volante, pois acredita que o fato de seus números ainda não terem sido sorteados, suas chances de ganhar ficam cada vez maiores. Assinale a probabilidade de Sr. José Esperança de ser o ganhador do prêmio com a amostra rotineira. Então, por exemplo, você vai ter que usar a forma da probabilidade. A probabilidade é o número de casos possíveis sobre o total de casos. No dado, por exemplo, qual a probabilidade de tirar 2? É um caso, né? Os casos possíveis são 1 e o total de casos é 6. Então vamos escrever isso aqui rapidamente. Seja o evento de Sr. José Esperança ser o ganhador do prêmio, tá? Bem, vamos chamar P de E a probabilidade do evento E. Temos a fórmula. Então você tem que saber essa forma. Essa forma é a forma básica da probabilidade. A probabilidade de qualquer evento é o número de casos favoráveis ao evento sobre o número total de casos possíveis. Nós vamos calcular primeiro aqui o de baixo, tá? Que eu acho mais fácil. Nós vamos ver o número de casos possíveis. Então, preste atenção, no texto
fala que são 20 números, de 1 a 20, que são sorteados em grupos de 5. Então você vai ter que fazer todos os grupos de 5 com esses 20 números, certo? Então, você aqui tem 20 números onde são sorteados grupos de 5. Vou te dar um exemplo aqui, né? Esse que pode ser um exemplo que seja sorteado. Então vamos supor que sorteou 8, 10, o que mais? 15, 18, 19, porque os números são numerados de 1 a 20. Eu vou fazer uma pergunta que é muito importante aqui. Você acha que a ordem altera? Se foi sorteado, por exemplo, 10, 8, tá? 15, 18, 19, será que é outro sorteio? Não, professor, eu mesmo sorteio, então a ordem aqui não altera. Então a pergunta que eu quero te fazer é essa: a ordem altera? Não. Não altera. Quando você tem um não altera, preste atenção, muito importante. Conservou? Conservou. Conservou. Quando conserva, vamos marcar um C aqui, ó. Conservou. Significa que nós temos uma coisa aqui que chama-se combinação. Não sei se você lembra de análise combinatória, quando é arranjo, altera. Arranjo, altera. Conserva, combinação. O jeito de calcular é diferente. Qual é a combinação, hein? Então você tem que ter a fórmula aqui. Combinação de 20, 5 a 5. Você tem que saber essa fórmula. É o 20 fatorial dividido. Você tem que subtrair 20 menos 5, 15 fatorial, e pôr o 5 fatorial aqui. É lógico que você não vai fazer 20 fatorial. Você vai fazer o fatorial até o maior número aqui embaixo. Depois vai cortar. Então, o que é 20 fatorial? É 20 vezes 19, vezes 18, vezes 17, vezes 16, vezes 15 fatorial. E aqui embaixo? Você repete o 15 fatorial e põe o 5 fatorial, que é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Bem, aqui você pode cancelar o 15 fatorial com o 15 fatorial, certo? 5 vezes 4 é 20. Você pode cancelar com esse 20. Tá? Agora, você pode 3 vezes 2 é 6. Com esse 18 aqui, ó, dá 3. Então, vou te dar outro macetão aqui, hein? Super macete, hein? É o homem? É um avião? Não, é o super macete. Não faça essa conta por enquanto, hein? Então, aqui, essa conta aqui vai dar quanto? 19, calma, te dá um negócio esquisito, normal, vezes 3, vezes 17, vezes 16. Calma, que depois essa conta vai simplificar. Bem, agora nós vamos ver aqui o número de casos favoráveis. Então, lembre que o seu José lá, ó, ele só joga, está escrito aqui, ó, ele só joga volante com 6 números. Quantos grupos de 5 ele pode fazer, né? Então essa é a pergunta. São José aposta 6 números, vamos ver quantos grupos de 5 temos. Novamente, eu não vou fazer, você sabe que é combinação, que conservou, combinou. Então é combinação de quanto? De 6, 6 a 5. Novamente aquela fórmula, 6 fatorial, o que mais? Aqui você coloca 6 menos 5, aqui vai dar 1 fatorial, né? E 5 fatorial. 6 fatorial é 6 vezes 5 fatorial, 1 fatorial é 1, 5 fatorial. Corta, corta. Então o resultado aqui, ó, é quanto? 6. Beleza? Bem, agora nós temos os casos favoráveis e temos os possíveis. Você tem que voltar nessa fórmula 1 aqui, ó, né, que eu vou chamar fórmula 1. A probabilidade
é o número de casos favoráveis sobre os casos possíveis. Então, no caso específico nosso aqui, voltando à Fórmula 1, né, a probabilidade do evento é do senhor ganhar a loteria, os casos possíveis são 6. E os favoráveis são essa conta aqui, ó, 19 vezes 3 vezes 17 vezes 16, que eu te pedi para você não fazer. 19 vezes 3 vezes 17 vezes 16. Tá certinho. Bem, agora você vai cortar aqui muita coisa. Olha aqui. 6 com 3, dividindo por 3. Aqui vira 2. E aqui vira 1. 16 por 2. Aqui fica 8. E aqui fica 1. Então, a conta que nós vamos fazer agora é 17 vezes 8 e o resultado vezes 19. 17 vezes 8. Tá? 8 vezes 7, 56. 8 vezes 1, 8. Com 5, 13. 136. 136. Agora você tem que multiplicar por 19. 9 vezes 6 é quanto? 54. Vai 5. 9 vezes 3, 27. Com 5, 32. 9 vezes 1, 9. E 3, 12. Aqui é só copiar, né? O 3, 1. Somando aqui dá 4. Aqui dá 8. Aqui dá... Então, a probabilidade do evento é do senhor Madruga, senhor Esperança ganhar, é 1 sobre quanto? 2.584. Olha, o resultado está aqui na letra C. Vamos transformar uma história de museus num problema clássico de conjuntos. Um grupo de 126 pessoas saiu do município de Volta Redonda, localizado no estado do Rio de Janeiro, em direção aos pontos turísticos da capital carioca. O ponto inicial foi a região da Praça Mauá, para conhecer o Museu do Amanhã e o Museu Arte do Rio. Devido a problemas no trajeto, chegaram muito próximo do horário de fechamento dos museus. Todos conseguiram visitar pelo menos um desses museus, porém, 1/7 das pessoas que visitaram o Museu do Amanhã conseguiu visitar o Museu da Arte do Rio. Preste atenção, tá? 1/7 que foi no Amanhã visitou a arte. E 1/3 das pessoas que visitaram o Museu da Arte visitou o Amanhã. Diante dos dados, quantas pessoas conseguiram visitar os dois museus? Calma, respira. Você não está entendendo nada. Calma que nós vamos dar um jeito. Tá? Então, eu não sei quantas pessoas, né? Não sei quantas pessoas visitou os dois museus. Eu vou começar o exercício assim, ó. Eu vou fazer 2 círculos, tá? Com uma interseção. Então, preste atenção. Problema clássico. No primeiro círculo vão estar quem foi no Museu do Amanhã. No segundo, quem foi a Arte do Rio. E na interseção, quem foi nos dois. Então, eu faço na lata. Então, preste atenção. Vou fazer o primeiro aqui, ó. Uai, professor, o senhor faz ao vivo, né? É ao vivo. Eu faço o segundo aqui. Esse aqui, ó, vou pôr amanhã, certo? Você sabe que é Museu do Amanhã. E esse aqui é arte, certo? Vamos fazer isso aqui. Então, quem está aqui só foi no Amanhã, quem está aqui só foi na arte e quem está aqui foi nos dois. Tá? Então, vamos completar esse bolotaço aqui. Seja X o número de pessoas que visitaram os dois museus. Então, aonde está o X? Aqui? Não. Aqui? Não. Aqui. Aqui está o X. Agora, preste atenção. Toma muito cuidado, hein? Você talvez não está entendendo. Quem visitou o Amanhã, visitou a arte. Quem visitou a arte, visitou o Amanhã. Quem está no X aqui é dos dois, tá? Então, está escrito no texto, tá, gente? Isso aqui não é invenção minha, não. 1/7 das pessoas que visitaram o Museu do Amanhã também visitou a Arte do Rio.
Então a pergunta que eu faço é essa: quantas pessoas visitaram somente o amanhã? Somente o amanhã. Preste atenção. Se aqui tem 10 pessoas, vamos supor que aqui é 10. Isso aqui tem que dar 1/7 do tudo. Quanto que você acha que tem que ter aqui? 70? Não. 70 com 10, 80. 10 não é 1/7 de 80. Aqui tem que ter 60, concorda? Para 10, para dar 1/7. Então, se aqui é x, aqui tem que ter quanto, hein? Aqui tem que ter 6x, tá? Então, quem visitou somente o amanhã é 6x. Agora, eu acho que você vai sair bem na arte, viu? Eu acho que você vai sair. 1/3 das pessoas que visitaram o Museu da Arte também visitou o Museu do Amanhã. Então, se tem 10 pessoas aqui, tem que dar 1/3. Aqui teria que ter 20. Para dar 10, ser 1/3 de 30. Então, se aqui é x, aqui é quanto? 2x, beleza? Então, você pode completar aqui, ó. Logo, o número de pessoas que visitaram somente o Museu da Arte é 2x. Olha, professor, eu acho que o problema agora ficou como aqui em Minas nós falamos mamão com açúcar, né? Porque o total de pessoas está escrito aqui no texto, né? São quantas pessoas? Está escrito aqui, ó. 126 pessoas. Então, nós vamos montar uma equação fubá, né? Isso aqui é difícil, mas chegou aqui e ficou fubá. Fubá é fácil, tá, gente? Então, aqui como é que fica? Fica 6x, que mais? Mais x, mais 2x, não somos x duas vezes, não, hein? Igual a 126. 6 picolé com 1 picolé, 7 picolé com 2 picolé, 9 picolé, igual a 126. Significa que o x é 126 dividido por 9. 12 por 9 dá 1. Sobra 3. 36 por 9 dá 4. X é 14. 14 pessoas visitaram os dois museus. Tá? Então, quando você volta aqui, ó, né, a resposta está aqui na letra D. Olha, parcelar uma compra sem juros não significa pagar o mesmo valor. Esse exemplo mostra isso. Então, o Valdir pretende comprar um aparelho celular e gostou de um modelo sendo anunciado por R$ 9.108 à vista. Tá caro, hein? Ou em 2 parcelas mensais de R$ 4.554. 4.554 vezes 2 dá 9.108. O dinheiro que ele reservou para essa compra não é suficiente para o pagamento à vista. E Valdir não quer acrescentar mais nenhum real para essa compra. Ele não tem os 9.108. Tá? Entretanto, se Valdir pagar a primeira parcela, o 4.154, e no mesmo dia investir a quantia restante que havia reservado para comprar em uma aplicação que rende 1,2% ao mês, não precisará acrescentar nenhum valor que já havia reservado para a compra. Quanto Valdir reservou para comprar esse celular? Tem 5 opções. Tá? Aqui, vamos ver isso aqui, ó. Como Valdir pagou a primeira parcela de 4.554, podemos dizer que reservou para a compra do celular quanto? Isso aqui ele já gastou, ó, 4.554. Mas ele vai pegar e vai gastar mais uma quantia C, tá? Esse C que ele vai pegar o dinheiro e vai investir. Eu não sei quanto que é esse C, não. Tá? Vamos chamar essa fórmula aqui de 1. Se eu achar o C, eu vi quanto que ele gastou para o celular. Bem, observe que C aplicado durante um mês no sistema de juros simples a uma taxa de 1,2% ao mês tem que produzir R$ 4.554 de montante. Então,
você vai pegar esse C, que eu não sei quanto que é, vai aplicar ele durante um mês, né? E vai dar um montante de 4.554. É lógico que esse C é menor do que 4.554. Tá? Ele que está querendo fazer isso. Bem, tem uma fórmula de juros, nessas nossas aulas tem aí, uma forma que envolve o montante e envolve também o capital, direto, Nextel. Montante é o capital, 1 mais IT. M é o montante, o dinheiro final, C o capital, o dinheiro inicial, e a taxa unitária, 5% ao mês é 0,05, T é o tempo. Você poderia também pensar, montante é o capital, C vezes 1 é o capital, CIT é o juros. Montante é capital mais juros. Beleza? Olha, esse valor aqui é o meu montante. Qual é a taxa? A taxa é 1,2% ao mês, que é 1,2 sobre 100. Fazendo essa conta aqui, dá 0,012. É só voltar a vírgula duas casas. E o tempo é 1, que é um mês. Então, aqui você quer calcular é o C, tá? O M você tem. Então, voltando nessa fórmula aqui, como é que fica aqui? Fica 4.554 igual ao C, que mais? 1 mais a taxa é 0,012 vezes 1, que aqui no caso vai dar 0,012 mesmo. Bem, aqui 1 mais 0,012 é 1,012. C igual a 4.554. Então, o valor de C vai ser 4.554 dividido por 1,012. Bem, você gosta de número decimal? Eu não, por quê? Decimal, né? Brincadeira. Então vamos multiplicar por 1000 aqui para sumir com os decimais. Tá? Quando você multiplica por 1000 aqui, como fica, hein? Aumenta 3 zeros aqui, ó. Você põe 3 zeros e aqui embaixo fica livre da vírgula, 1012. Nesse caso, né, é mais fácil você fazer a conta, tá? Você pegar o 4.554 com 3 zeros dividido por 1012. Quantos mil cabem em 4.500? Eu acho que você entende que é 4. 4 vezes 12 aqui, ó, 4 vezes 2 é 8. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 0 é 0, 4 vezes 1, 4. 4.048. Bem, 14 menos 8 é 6. Aqui está é 4, aqui é 0. Aqui está é 5. 5 menos 0, 5. Aqui está 0. Abaixa esse 0 aqui, ó. Esse 0. 5.060 por 1.012 dá exato, né? Porque 5 vezes 12 é 60. 5 vezes 1.000 é 5.000. Então aqui vai dar exatamente isso aqui, ó. 5.060. Sobra 0. Esses dois zeros aqui, ó, passam para cá. Então dá 4.500. Então o valor do C é quanto? 4.500. Calma que não acabou, hein? Calma que não acabou. Agora você vai ter que voltar lá em 1. Quanto que ele pagou pelo celular? O que ele deu a primeira parcela mais o 4.500. Esse 4.500 virou 4.554. Ele pagou o celular todo, mas ele pagou foi 4.500. Ele reservou para o celular, foi isso. Então aqui é 4.554 mais o C, que é 4.500. 4.500 com 4.500, 9.000 com 54 ali, ó, dá 9.054 reais. Então Valdir reservou para comprar esse celular 9.054 reais. Esse é o tipo da questão que parece ser confusa, até a lei dos cossenos entrar em cena. Então, sendo as medidas MN igual a 4 centímetros, NP igual a 2 centímetros e PQ
igual a 10 centímetros, determine a medida do ângulo interno M do triângulo PMQ. Então, é representado pelo ângulo beta. Quer saber esse ângulo aqui? Temos 5 opções. Bem, a minha ideia, vou até passar o triângulo aqui para baixo, que fica mais fácil para nós observarmos. A minha ideia é calcular esse lado aqui, ó, PQ, aplicando Pitágoras, depois calcular MQ, calculando Pitágoras. Eu vou ter 3 lados de um triângulo. Aí eu vou poder aplicar a lei dos cossenos. Eu vou só pegar os dados aqui e vou colocá-los aqui de novo. O MN é 4 e o NP é 2. Então, o MN é 4, está escrito no texto, tá? E, por último, o PQ é 10. Então, o PQ é 10. Isso aqui está escrito no texto. Então, primeiro, eu vou determinar essa medida aqui, ó, MP. Aplicando Pitágoras. Você tem cateto, cateto e hipotenusa. Então, primeiro, nós vamos aplicar o teorema de Pitágoras no triângulo MNP e calcular MP. Qual o teorema de Pitágoras? Quadrado da hipotenusa igual a soma dos quadrados dos catetos. Olha, professor, o senhor faz mímica? Eu faço. Então, MP elevado ao quadrado vale 4 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Então, 4 vezes 4 é 16. 2 vezes 2 é 4. O MP ao quadrado é 20. Significa que o MP vale raiz quadrada de 20. Não precisa de calcular essa, nem simplificar, deixa quieto. Então, aqui, ó, essa medida aqui vai de raiz quadrada de 20. Agora, nós vamos calcular MQ, no triângulo grandão. Usa um apagador aí, chama apagador mental, né? Só trabalha com esse triângulo grandão aqui, ó, esse grandão. Então, nós vamos aplicar o teorema de Pitágoras no triângulo MNQ e calcular MQ. Então, quando você aplica Pitágoras de novo, como é que fica aqui? Fica MQ elevado ao quadrado, né? Há uma medida que é 2 mais 10, o que é 12, né? 12 ao quadrado e a outra é 4 ao quadrado. 12 vezes 12 é 144, 4 vezes 4 é 16, somando aqui dá 160. Né? Então, o MQ vale quanto? Raiz quadrada de 160. Aqui faltou um P aqui, gente. Agora, nós vamos olhar o triângulo MPQ, certo? E vamos aplicar a lei dos cossenos no triângulo MPQ. A lei dos cossenos, né? Vamos só escrever essa medida aqui que eu acabei de calcular, raiz quadrada de 160. A lei dos cossenos é o seguinte, você pega um lado, eleva ao quadrado, pega os igual aos outros dois ao quadrado, somados, menos 2 vezes o produto deles pelo cosseno do ângulo. 10 ao quadrado igual a um lado aqui, raiz de 160 ao quadrado, que mais? Mais raiz de 20 ao quadrado, menos 2 vezes o produto dos lados, um é 160, o outro é raiz quadrada de 20, vezes o cosseno do ângulo beta. Tá? Bem, aqui 10 vezes 10 é 100. Você pode cancelar o 2 com o radical, então fica 160. Aqui fica 20. E aqui fica 2 vezes. Eu vou dar um golpe aqui, viu? 160, eu vou aumentar um zero. Então fica 1.600 vezes 2. Assim fica mais fácil, tá? Em vez de multiplicar por 20, eu multiplico por 10 e deixo esse 2 quieto. Você vai ver por quê. Bem, agora você coloca assim, ó. Quando você faz essa conta aqui, ó, raiz quadrada de 1.600, ela é exata, tá? Ela é 40. 40 vezes 40 é 1.600. Por causa disso que eu separei. Então, aqui fica 2 vezes 40, vai dar 80. Então, o lado de cá fica 80 raiz de 2
cosseno de beta. E os números, né, vão ficar quanto? Aqui vai dar 180 menos 100. Então fica 180 menos 100. Bem, fica 80 raiz de 2 cosseno de beta igual a 80. Então o cosseno de beta vai ser quanto, hein? Vai ser 80 dividido por 80 raiz de 2. Bem, você pode simplificar 80 com 80, fica 1, né? 1 sobre raiz de 2. E multiplica por raiz de 2 por raiz de 2. Então aqui vai dar raiz de 2 sobre raiz de 2. Você deve saber, né, qual o ângulo que tem cosseno raiz de 2 sobre 2. É o ângulo 45 graus, né? Então você tem que saber que beta é 45 graus. Tem aquela música 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, negócio assim, depois vocês veem. Então, voltando aqui nas alternativas, então o resultado está aqui na letra D, beleza?